Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula eu quero te mostrar na prática alguns exemplos de decomposição de vetores. Dá uma olhadinha aqui no primeiro exemplo. Nós temos essas três forças atuando no ponto, são três forças de tração, T1, T2 e T3. E o primeiro passo é a gente escolher os eixos coordenados, o famoso plano cartesiano, que nesse problema poderia ser o eixo Y na direção vertical, como nós já estamos acostumados, e o eixo X na direção horizontal. Agora basta você perceber qual vetor ou quais vetores que já estão literalmente sobre os eixos e quais que não estão. Perceba que as forças T2 e T3 já estão encaixadas nos eixos X e Y, então não precisa se preocupar com elas. Porém, a força T1, esse vetor aqui, ele está na diagonal. Por isso que para resolver esse tipo de questão, o ideal é fazer a decomposição desse vetor. Pega aqui na extremidade dessa força e coloca um prolongamento sobre o eixo X e outro prolongamento sobre o eixo Y. E basta desenhar agora essas duas componentes. Uma componente para a direita, que eu posso chamar de T1x, já que está sobre o eixo X, e uma outra componente para cima, que eu vou chamar de T1y, já que vai ficar sobre o eixo Y. E agora pronto, ficaria muito mais fácil resolver esse problema com a decomposição desse vetor que está na diagonal. Esse é um problema muito comum de aparecer em questões de equilíbrio de ponto material. Agora vamos para um outro exemplo envolvendo cinemática. O famoso lançamento oblíquo. Nós temos um objeto que será lançado com uma velocidade inicial, uma velocidade V0. Só que, para estudar melhor este movimento, a gente pode fazer uma decomposição dessa velocidade. Então segue na mesma lógica. Primeiro passo, vamos definir quem será nosso eixo Y e quem será nosso eixo X. Vou manter o padrão de sempre, o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, e agora basta levar as componentes de cada direção. Aqui no eixo Y, para baixo no eixo X, desenhe as duas componentes. Aqui eu tenho o V0x, velocidade inicial na direção do eixo X. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! E para cima teremos a componente Y, V0y, velocidade inicial na direção vertical. E para descobrir os valores exatos dessas duas componentes, é claro que teria que ser necessário conhecer o ângulo de lançamento. Tendo o ângulo e tendo a velocidade inicial, você calcula essas duas componentes e resolve o problema de uma forma muito mais simples. E para finalizar, mais um exemplo, agora envolvendo plano inclinado, questãozinha de rampas. E aqui a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Ao invés de colocar os eixos X e Y nas direções horizontal e vertical, em alguns problemas, que é o caso desse, o melhor a se fazer é mudar um pouco a direção dos eixos coordenados. Ou seja, o meu eixo X, ao invés de colocar na horizontal, eu vou deixar na direção da rampa. Enquanto que o meu eixo Y tem que ser perpendicular ao eixo X, então ficará perpendicular à direção da rampa, mais ou menos por aqui. Repare mais uma vez quais vetores que já estão literalmente sobre os eixos e quais que não estão. Perceba que a força normal, essa força daqui, ó, ela já está literalmente sobre o eixo Y, então não precisa se preocupar com ela. Já a força peso, essa força aqui para baixo, ela ficou na diagonal entre o eixo X e entre o eixo Y. Logo, para resolver esse tipo de questão, o ideal é que a gente faça a decomposição da força peso. Leva a componente até o eixo X, leva uma componente até o eixo Y e vamos representar essas duas componentes do peso. Aqui no eixo X, posso chamar de Px, enquanto que para o eixo Y, a gente faz a mesma coisa
e chama de PY. Então o peso será dividido em outras duas forças e assim vai ser muito mais simples de se resolver este problema. Então aqui são apenas alguns exemplos, eu peguei 3 para você entender melhor de como que na prática a gente usa essa decomposição para resolver problemas. A ideia é sempre simplificar, tá? A gente nunca vai decompor um vetor sem necessidade. Você só faz a decomposição se isso for te ajudar a resolver o problema em duas direções separadamente. Muito obrigado e até a próxima aula.